Boa noite, pontualmente 8 horas e 30 minutos. Vamos começar a nossa live de hoje, esperando nossos queridos amigos convidados a se agregarem aqui a essa live. Olá, Milton, vamos chegando aí. Sabe que eu dou aqueles dois minutinhos básicos antes de começar para dar boa noite a todo mundo. Boa noite, como é que foram de festas juninas para quem é aqui do Nordeste? Foram do Olá, Ana, tô lá, Ingrid, olá, todo mundo tá chegando. Como foram todos aí de festividades juninas? Foram todos bem? Curtiram São João? Boa noite, Ingrid. Aproveitaram bem as festas? Porque quem é aqui do Nordeste, Alabel, eu só tô vendo amigos aqui chegando, Lucimário, tudo bem? Vocês passaram as festas. Eu aproveitei e eu fui gravar vídeos aqui perto da minha casa. Aproveitava o São João, estava tranquilo, aqui a rua estava tranquila, e quem assistiu o vídeo de hoje do canal do YouTube viu que o cenário mudou um pouquinho, né? A coisa mudou, o estilo. Tô com uma proposta diferente, assim, um pouco mais audaciosa, de fazer tomadas na rua e com o ambiente um pouco mais descontraído, ficar mais tranquilo. Quem não assistiu ainda, tá lá no canal. O vídeo de hoje cedo foi postado às 10 da manhã, sempre vídeos dias de terça-feira e dias de quinta-feira. O vídeo de hoje falando sobre a diferença da psiquiatria para a psicoterapia. E o vídeo de quinta-feira que vai entrar no ar é um vídeo sobre autoconhecimento. Coisa que eu tenho estudado bastante, tenho me interessado muito em ler filosofia para poder ajudar aqui. Boa noite, Luzane. Boa noite a todo mundo aqui. Então, assistir o vídeo hoje, tá legal mesmo, o vídeo do YouTube. Então, depois eu vou postar essa live aqui de hoje no YouTube assim que terminar o programa de hoje. Tá tudo bem a conexão? Vocês estão assistindo bem? Estão me ouvindo bem? Então, dá um okzinho aí só para saber se eu posso continuar. Eu não tenho como saber se a conexão tá legal aqui. Então, vocês estão assistindo, estão vendo bem aí? Que continuar aqui, eu vou daqui a pouquinho fazer aqui. Lembra que semana passada a gente fez uma promoção aqui, que quem ganhou foi a Ana Cristina. Ingrid, tá boa a conexão hoje? Tá tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Então, já temos aqui um número legal de pessoas. Vamos continuar aqui. E hoje, presenteando meus amigos, isso não é concurso, não é nada, não é sorteio. É só para vocês ficarem atentos e, de algum modo, colaborar com as pessoas, divulgando o canal, divulgando as informações no Instagram e no YouTube, para que possamos atingir um público sempre maior. Porque divulgar os assuntos relacionados à psiquiatria e à saúde mental é sempre legal. Então, todos atentos aqui, porque eu vou, a partir de agora, fazer o seguinte. Eu vou dar uma palavra secreta. Só quem vai estar aqui assistindo vai saber. Só que não vale na Cristina, viu, Ana? Porque você já ganhou o seu presente. Então, fiquem atentos aí. Eu vou dizer uma palavra. E no final do vídeo eu vou perguntar aqui. Primeiro que responder, mais rápido no gatilho, vai ganhar. Hoje a garrafinha é uma garrafinha branca. Da Brasil. A garrafinha de metal, toda bonitinha, vendo a caixa. Hoje, quem está assistindo aqui, tem pouca gente assistindo, né? A chance hoje de ganhar é alta. Então, anotem, guardem na memória, e quando eu disser assim, qual a palavra secreta de hoje, é o primeiro que responder vai ganhar a garrafinha. A palavra mágica de hoje é superação. Ok? Então, decorem. Não vou repetir, não. Quem ouviu, quem não ouviu, fica para a próxima. Sem mais enrolação, já temos um público aqui, já entramos nos nossos 3 minutos. Vamos falar sobre cirurgia bariátrica e complicações psiquiátricas. Acho que talvez algumas pessoas aqui vieram para assistir o programa porque já fez cirurgia bariátrica, conhece alguém que fez cirurgia bariátrica ou tem curiosidade no assunto. Eu vou falar um pouquinho e logo vocês vão me perguntando, vamos acrescentando histórias, vamos acrescentando informações
para vocês entenderem o que é a cirurgia bariátrica, ou também conhecido como cirurgia de redução do estômago, e quais são as consequências dessa cirurgia no componente psíquico dos sujeitos que são submetidos a ela. Há mais ou menos 15 anos, me perdoe, há mais ou menos 15 anos, começou a entrar um certo modismo, uma certa onda de cirurgia de redução de estômago. Mas falando no início de 2001, 2002, com uma solução rápida para redução de paciente bariátrica. Então, para redução de peso, ela está muito baixo, o som está baixo, estão ouvindo tudo bem? Vou tentar aumentar aqui o microfone aqui, está conectado certinho, deixa eu ver aqui, vamos corrigindo aí, caso vocês não percebam. Então, no início do ano 2000, as cirurgias bariátricas começaram a ser ofertadas tanto pelos os planos de saúde para os pacientes que tinham e apresentam obesidade mórbida ou comorbidades relacionadas à questão do peso, principalmente o que chamamos de síndrome metabólica, que é composta por diabetes do tipo 2, hipercolesterolemia, aumento da circunferência abdominal com gordura abdominal acentuada e outros elementos que levam o paciente a ter um índice de mortalidade muito elevado, ampliado em relação à população geral. Não era para a pessoa que estava acima do peso simplesmente, eram pessoas que tinham aumento de peso com riscos metabólicos. Porque é uma cirurgia invasiva, é uma cirurgia agressiva no sentido técnico de ser. Porque a proposta dela é reduzir o volume gástrico, o volume do estômago, para que menos alimento pudesse entrar e oferecer uma saciedade e dificultar por uma questão restritiva do paciente ter ganho de peso. E com isso ele começaria a perder massa corporal, peso e reduziria as taxas metabólicas, reduzindo e melhorando a diabetes, melhorando a hipercolesterolemia, que seria justamente o aumento de colesterol e triglicéridos. E muita gente recorreu a essa terapêutica, e isso em conjunto, na época, havia sido lançado 2 medicamentos, que até hoje são vendidos, e que tinham uma proposta específica de redução de peso, que são, aliás, a sibutramina e o Orlistat. O Orlistat, lançado comercialmente na época com o nome de Xenical, ficou mais famoso pelo nome Xenical. Ele age não no metabolismo central, não age no cérebro, ele não altera o apetite do paciente, porém ele reduz a absorção da gordura e fazer com que o paciente eliminasse gordura pelas fezes. Já a sibutramina é, na verdade, um antidepressivo que tem uma ação inibitória da apetite. Esses 2 medicamentos eles tiveram um grande sucesso no início dos anos 2000. Ao mesmo tempo também que as técnicas incipientes de cirurgia de redução de estômago mostraram eficácia para pacientes com obesidade mórbida. Só que nessa esteira, muita gente sem obesidade mórbida ou sem alterações metabólicas secundárias começaram a buscar os cirurgiões gástricos, que depois se chamaram cirurgiões metabólicos, para realizar a cirurgia de redução do estômago. Então, virou literalmente uma febre. Muita gente recorrendo a esse serviço, sem a devida observação prévia do quadro dos pacientes. E é esse o ponto que eu quero chegar hoje. Quais as consequências psiquiátricas, psicológicas, comportamentais decorrentes de uma cirurgia de redução do estômago? Eu encontro no meu consultório regularmente pessoas que estão chegando no consultório para relatar situações que começaram após a cirurgia bariátrica. Mas investigando com mais cuidado, quando questiono a elas relatam: doutor, eu já apresentava esse sintoma antes da cirurgia, ele só fez ficar ampliado.
E aí vamos pensar então, vamos fazer uma curiosidade aqui. Boa noite, Luciene. Quais são os impactos maiores? Primeiro, o que é a obesidade? Muitas vezes a obesidade ela vem acompanhada de quadros de compulsão alimentar, que é mais frequente, elementos bulímicos, quadros depressivos, que fazem com que a pessoa se alimente, coma com demasia, sem prazer às vezes, mas ela come em quantidade, por comer demais, ela também está ganhando peso. Essa é a razão, como está dizendo a Milena, a questão bariátrica trata o sintoma, não a causa, exatamente. A questão é o tratamento da causa que deve ser buscado. Se você cortar o problema, por exemplo, não é eu cortar eu resolver destruir a árvore e não tratar uma erva daninha que tomou conta dela. Se eu tratar, por exemplo, apenas a questão da ingesta, de engolir, de comer, e não tratar o porquê do sujeito estar ganhando peso, a cirurgia bariátrica não vai adiantar absolutamente nada. Porque se o paciente continuar compulsivo, se o paciente continuar com um pensamento compulsivo, ele vai continuar ganhando peso, apesar de ter realizado a cirurgia bariátrica. A cirurgia vai ser apenas uma invasão, uma retirada brusca, sem avisar ao cérebro, isso que é mais interessante. A cirurgia não dá um aviso ao cérebro que você está com o estômago diminuído. Tem técnicas cirúrgicas agora que eles não fazem uma redução, elas fazem uma clipagem do estômago, mas eles mexem mais na questão absortiva do duodeno. Mas a técnica não avisa ao cérebro. Algumas enzimas que fazem com que a saciedade seja apresentada, por exemplo, alguém que senta e come um prato de comida, seja uma salada ou um prato de lasanha, são alimentos que compõem, em termos de vista quantitativo, a mesma coisa. Só que tem pessoas que vão comer um prato de salada e não vão ficar satisfeitas. E pessoas que vão ficar satisfeitas com um prato de lasanha e vice-versa. Isso depende de cada um e depende da estrutura enzimática, da estrutura desses neurohormônios que avisam, principalmente um que ele é retirado durante a cirurgia bariátrica, uma parte do estômago chamado grelina. A grelina é o hormônio que avisa o cérebro que, olha, é hora de parar de comer. Não preciso mais comer porque já estou saciado. Nós comíamos muito, isso no passado, nessa nossa evolução, porque não tínhamos como armazenar alimentos. E a obesidade, ela começou, a gente herdou muito da obesidade, você percebe que você não encontra índio obeso, índio nativo brasileiro, índio obeso, a gente não encontra, por conta da migração europeia, que quando o inverno acontecia nesses países mais frios, as pessoas tendiam a aumentar o peso para poder armazenar gordura, igual um efeito, por exemplo, de um urso que hiberna. Então a pessoa ganha massa para poder depois perder. Então, uma questão aqui interessante aqui que surgiu de machiniano oficial, o mediatismo da cirurgia não resolve 100%, precisamos nos reeducar também da alimentação. Porque a questão somente é essa, as pessoas elas querem uma resposta imediata, a gente continua nessa questão de imediatismo, a gente quer que a coisa seja feita numa bandeja mágica, com comprimidos mágicos, ou com bisturi mágico no caso da cirurgia, que a partir daquele momento a obesidade não existe. A pessoa continua obesa, aí que está a questão. Ela reduziu o estômago, ela pode ter perdido massa, mas ela continua com pensamentos e comportamentos obesos. É aquela coisa de pensar magro, pensar gordo. A pessoa continua com peso aumentado. Essa é uma questão interessante. Se não houver uma abordagem antes da cirurgia, para preparar o paciente, para saber se de fato não existe uma compulsão alimentar envolvida, indo para um psiquiatra, indo para um psicólogo, para que possa abordar isso. Também outro problema que acontece com muita regularidade são pessoas que passam por apenas uma avaliação psicológica. Eu repito, uma. E aí são liberados para o cirurgião operar. Uma avaliação. Isso é impossível, a gente determinar se a pessoa tem um quadro compulsivo apenas em uma única avaliação. O médico também ele tem que estar atento, perguntar, questionar, colocar o paciente dentro de uma psicoterapia para entender se ele tem capacidade de lidar com a questão do peso dele e principalmente pela redução de peso. Esse que é o grande ponto. Porque se ele se vê
sem a capacidade de digestão, sem a capacidade de absorção, como ele tinha antes, por exemplo, um estômago do tamanho, o volume aí de um melão, passar a ter um volume de uma ameixa, e ele não consegue mais ser saciado com alimento, ele perde um prazer essencial. Ele vai buscar o prazer em outras situações. Ele vai buscar prazer em outras compulsões. Seja uma compulsão, por exemplo, uma compulsão por álcool, muito frequente. Muito frequente mesmo. Estou fazendo esse reforço aqui, essa redundância para mostrar a vocês que uma coisa que encontro muito é paciente que tem compulsão por álcool, por drogas e compulsão por compras. Eles procuram uma forma de prazer. Porque até então a comida para eles era um prazer. A satisfação da alimentação não era apenas para que eles se mantivessem alimentados ou nutridos, mas era um prazer. Sentar na mesa para essas pessoas era um prazer, às vezes é o único prazer da vida desses sujeitos. Porque ninguém chega a 170 quilos, 160 quilos, 150 quilos à toa. Eles argumentam, a questão é hormonal. Não é tão simples. Aí muita gente que fala assim, eu ganhei peso porque mexeu no meu hormônio. Não é, isso é raro, eu acredito, isso não é muito frequente, não. Não é muito frequente, não. Tem muito a ver com a compulsão por questão de baixa autoestima, questão de depressão, de quadros ansiosos. Isso é que está na gênese. A Ingrid acabando de fazer uma confissão pública, falando dela aqui, que era uma prova viva, disse que ela se refugiou no álcool. Após a ajuda conseguir sair do vício antes que fosse tarde demais. O que Ingrid está relatando aqui, parabéns Ingrid pela coragem, parabéns pela determinação, parabéns por ter superado isso, é porque dentro do álcool, isso aí está interessante, porque o álcool é uma bebida com taxa calórica, com índice calórico alto. O que é que o corpo está precisando? Como ele está ingerindo em menos quantidade, ele precisa de algo que tenha uma capacidade calórica aumentada. Vamos dar um simples exemplo. Uma lata de leite condensado deve ter, sei lá, 6.000 calorias, 5.000 calorias. Estou chutando aqui uma quantidade, lembrando que a taxa diária de um adulto comum são 2.000 quilocalorias. Uma lata de leite moça, vamos supor que tenha 3 vezes. Um bariatrizado, às vezes, para compensar essa baixa caloria, é capaz de ingerir uma lata de leite condensado, porque como não tem o estômago está reduzido, ele consegue com o leite condensado preencher aquele estômago, dar um aviso para o cérebro de que ele comeu e evita um fenômeno que é muito comum nos pacientes que têm cirurgia bariátrica, que é o vômito, que é o fenômeno de vomitar após o alimento, expurgar aquele alimento, porque o estômago já dilatei demais, eu não consigo absorver esse alimento. Eles acham uma forma de burlar outro alimento, outra substância que tem uma taxa calórica muito elevada, é o álcool. Poucos pacientes que têm quadros depressivos, aumentam o quadro depressivo após a cirurgia bariátrica. Pacientes com quadros ansiosos, sejam eles TAG, transtorno do pânico, TOC, eles aumentam o grau de ansiedade após aquela cirurgia aquela cirurgia extremada. Então, isso é muito frequente. A Regiane Guedes, sou extremamente compulsiva por comida. Eu achava que estava preparada para a cirurgia, mas hoje vejo que não estava. Você fez cirurgia? Então, é aquela questão. Quem fez cirurgia e relata as questões pós-cirúrgicas, a gente pode encher de relatos. Pessoas que relatam assim, olha, o horizonte não é o que a gente imagina. Não é uma solução mágica. Repito, cirurgia bariátrica não é uma cirurgia mágica. Pacientes que tomam medicações para ansiedade passaram a não responder com o mesmo benefício. Exatamente, Milena. A dose precisa ser aumentada. Elevação de dose com muita regularidade. É preciso ajustar a dose de ansiolíticos, antidepressivos, para poder compensar e deixar os pacientes bem. E é uma luta árdua. Eu confesso que às vezes chega um paciente no consultório que me informa, eu fiz cirurgia bariátrica, eu digo, eu vou ter que dar uma atenção maior.
Martiliana, a ansiedade é a nossa maior inimiga nessa luta. Sim, a ansiedade ela é letal nesses casos. Assim, ela termina colocando tudo a perder muitas vezes. O Miranda perguntando o que é o dumping, é justamente o que eu falei, é o vômito coercitivo, aquela coisa de comer demais, de repente, puf, não resiste e coloca para fora uma sensação de imediatismo, de náusea imediata, de vômitos. A Regiane disse que fez a cirurgia há quase 3 anos, então as pessoas elas relatam com regularidade mesmo essas questões de que às vezes ela perdeu menos peso do que imaginaria. E muitas pessoas perdem, vamos supor, 10, 15 quilos na cirurgia e pouco tempo depois elas recuperam esse peso. Elas não, digo assim, não acabam nem eliminando o peso, elas perderam, depois elas encontraram o peso. E começa uma curva de ascensão. Várias pessoas que fizeram cirurgia principalmente nos anos 2000, entre 2002, 2003 até 2010, com a técnica um pouco mais antiga, não conseguiram ter êxito na cirurgia, além da cirurgia que naquele tempo era muito mais arriscada do que hoje. Hoje a cirurgia é fácil, simples, tem muita consequência, mas novamente repetindo, tem muito pouco critério feito, realizado para que seja colocado o paciente numa sala de cirurgia. Infelizmente isso é verdade. Pessoas podem desmaiar após o dumping? Sim. Tem uma chamada lipotímia, tem uma síncope após o episódio de dumping. Também muito frequente e arriscado. O paciente vai não resiste, para numa churrascaria, para num rodízio, come, de repente ele começa a vomitar, vai no banheiro. E, Regiane, exatamente aconteceu comigo. Não cheguei na minha meta e estou engordando. Pronto. Bate na trave, volta. Você consegue perder algum peso. Isso talvez até melhore um pouco a autoestima nos primeiros meses pós-cirúrgicos, onde a pessoa vê uma perda rápida de peso, mas depois ela não consegue mais perder como ela imaginava. Então, até a questão de adequar a meta do paciente em relação ao seu peso versus a realidade, o médico tem que abordar, o psicólogo tem que abordar. Quem fizer o atendimento prévio tem que chegar. O que é que você espera da cirurgia bariátrica? Porque a indicação inicial, lembra, era para questões metabólicas, diabetes, hipertensão, aumento de colesterol. Esses eram os objetivos. Quando o médico diga, meu objetivo é retirar de você os riscos de morte por conta da sua obesidade, tudo bem. Isso aí é um objetivo claro que o médico propõe. Mas se o paciente não tem esses elementos, ele vai colocar que meta? Eu quero sair do manequim, sei lá, 48 e ir para o 42. É esse o objetivo do paciente. Ele vai colocar na proposta dele realização de atividades físicas, que é essencial para poder melhorar a flexibilidade da pele. Muitas pacientes, somente as mulheres, reclamam de flacidez quando elas operam com uma idade um pouco mais adiantada. Elas percebem flacidez com mais frequência. Isso já é uma outra coisa que termina reduzindo mais a autoestima do paciente. Ela não pode colocar, por exemplo, uma roupa, ela se sente desconfortável em utilizar uma roupa de praia. Oi, Aníbal, meu colega de escola. Não colocar uma roupa de praia porque ela enxerga seu corpo distorcido. E, de fato, às vezes, o corpo, de fato, ele altera mesmo a constituição, ele fica flácido. Então, a mulher fica desconfortável. Então, o que poderia ser uma cirurgia para aumentar a satisfação e o prazer dela, termina piorando, termina agravando a condição dela. Então, quem está para poder fazer cirurgia bariátrica, pense 2 vezes. Quem tem ideia de fazer cirurgia bariátrica, pense 2 vezes. Conversa. Não deixe que uma avaliação apenas seja o norte para a sua conduta, para a sua cirurgia. Existem técnicas, existem medicamentos hoje, por exemplo, a liraglutida é um medicamento recomendado para perda de peso. É utilizado diariamente, já tem uma versão agora semanal, onde o paciente pode perder peso com muito mais segurança, e é um remédio reversível, porque é uma medicação que não causa dependência, não é um psicoativo, mas que faz com que perca peso. Eu sou um exemplo disso. Eu usei a medicação, eu perdi aí praticamente 17 quilos, mais ou menos, nesses últimos anos, utilizando sem recorrer, porque eu sempre fui contra. Eu mesmo era um candidato à cirurgia bariátrica, teoricamente, que na época eu tinha elementos de diabetes. Hoje já estou bem, estou tratado, o meu peso já está, não estou magrinho ainda, mas estou chegando lá. Mas existem outros tratamentos. Regiane, que é um paciente bariatrizada.
A dica que eu dou para quem quer fazer: intensifica o acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Palmas, isso mesmo. Avalie o máximo possível para poder entrar na sala de cirurgia, se for o caso, com todas as indicações e recomendações possíveis. Não deixe que mexam no seu corpo, que invadam o seu corpo, em busca, isso até muito por sua satisfação de querer perder peso de qualquer modo. Não vale. Você vai ter um peso, você vai ter um peso no corpo menor e na consciência muito maior. Ana Cristina, o senhor está fofinho. Obrigado, Ana. Ana pode brincar comigo. A Ana tem toda a liberdade. Então, não deixa que o peso mude de lugar. Vá para o corpo, sai do corpo e vai para a mente. Vai para a sua cabeça dizendo: minha consciência está pesada, eu deveria ter feito, me arrependi muito, e vivi uma vida com restrições alimentares e compulsão associada, ansiedade aumentada, depressão aumentada. Isso não vai valer a pena. Então, vamos com toda tranquilidade resolver o problema da forma mais tranquila possível. Estamos com 25 minutos de live. A live hoje foi bem interativa. Acho que foi bem interativa não, acho que eu falei mais tempo do que vocês, para poder alertar, porque é um assunto importante. Quero sugestões aí para a live da próxima semana. Eu quero ver aí quem me dá uma sugestão legal. Próxima semana, 2 de julho, que é feriado na Bahia, Independência da Bahia, que aconteceu no dia 2 de julho de 1823, quase um ano depois da independência do Brasil, onde a nossa independência brasileira foi confirmada aqui na Bahia. É feriado na Bahia, mas eu estarei aqui com vocês. Não vou trabalhar durante o dia, porém à noite é um momento de prazer, de alegria. Quero sugestões aí, de o que é que vocês querem ouvir na próxima semana, dia 2 de julho. Se não tiverem tema, Ingrid, com certeza, você que trouxe, foi uma lembrança sua aí na semana passada a fazer. Antônio Carlos Gomes, qual a diferença de ansiedade e depressão? Então, encontro marcado. Primeira sugestão aqui eu já catei. Antônio Carlos pedindo que a diferença de ansiedade para a depressão. Próxima semana, 20 e 30, pontualmente. Obrigado, Regiane, pelo agradecimento. Muito obrigado mesmo. Eu vou deixar online aqui nos stories do Instagram durante 24 horas e a live vai ficar em definitivo no YouTube. Quem não me segue no YouTube, youtube.com/dr de Dr. André Brasil Psiquiatra. Pode seguir lá e o vídeo vai estar disponível daqui a pouquinho, daqui a mais menos uma hora, já vai estar para lá para ser assistido, para vocês compartilharem entre os amigos. Ficar aqui, a graça é assistir a live ao vivo, né? Mas para interagir, porque quem assiste depois ela perde um pouquinho da interação. Então, já para encerrar, eu fiz no propósito, mas aqui só vale para quem participou do vídeo desde o início. Então, primeiro que responder, palavra-chave do dia, vamos lá. Primeira pessoa que responder aqui vai ganhar o presente que eu prometi. Então, estou aguardando aqui. Primeira pessoa que responder a palavra-chave. A Tiniana não foi a palavra-chave, não foi essa, viu? Obrigado, doutor André, mas obrigado. Milena, é uma superação. Ingrid, vou dar para Ingrid. Milena, me desculpe. Vai ser para Ingrid. Ingrid já estava namorando essa... E Bel também tá namorando também essa garrafinha. Mas vamos fazer o seguinte, eu tenho algumas aqui. Ingrid, Jeane Martins, para Pânico também, um bocado de coisa. No canal do YouTube tem vários vídeos, gente. Tem vídeos aí sobre vários assuntos. Eu estou criando conteúdo toda semana, terça e quinta. Mas tem uma semana que vem vai ser a diferença entre ansiedade e depressão e a gente vai falando sobre temas. Ingrid, me passa seus contatos, seu telefone de contato, seu endereço, que eu vou, já está aqui separadinha, vou mandar para sua casa, tá? Mandar alguém entregar para você aqui a sua garrafinha com a logomarca aqui para você lembrar que o Dr. André faz as lives toda semana, que essa aqui deu ideia de marcar na agendinha ali do celular, porque toda terça-feira tem a live. Então, próxima terça-feira, depressão e ansiedade. Acho que o prêmio vai para a Ingrid, ela trouxe esse assunto e hoje foi maravilhoso, foi merecido mesmo, foi merecido. Martiniana Oficial, cara, brigadão mesmo por conta da sua parceria, replicando as postagens no seu Instagram. Acho muito legal você ampliar. Gente, também reposte as coisas, porque eu estou, ainda bem, com 12 mil seguidores no Instagram, está crescendo a cada dia, são 30, 40 novos seguidores. Eu não tenho mais ardiloso, falar de saúde mental, nem todo mundo quer ouvir, mas está muito legal. Viu, Ingrid? Terminar aqui a live, manda aí para o meu direct, endereço, telefone, contato, que eu vou mandar para você.
entregar a garrafinha, tá? Turma, muito obrigado por ter assistido durante essa meia hora da live. Semana que vem estaremos juntos novamente. Foi muito bom estar com vocês nesse dia de hoje. E fica um abraço de felicidade para todos vocês. Desejo que eu sempre falo no YouTube, de fiquem bem e uma boa noite para todos vocês. Tchau, turma. Obrigado.